Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus esteja conosco. Hoje a exposição do Evangelho estaria a cargo do nosso querido irmão Milton, mas por razões técnicas ele não conseguiu gravar e solicitou-me para que falasse em seu lugar. É certo que não estarei substituindo, mas apenas levando aos irmãos a mensagem conforme o meu entendimento. Seria muito bom estarmos ouvindo o nosso querido irmão com a sua voz mansa, clara, singela, porém profunda. Agradeço a oportunidade e nesse instante, para iniciarmos os nossos trabalhos, elevemos nosso pensamento ao Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre amado, rogando as bênçãos dos céus sobre toda a humanidade, neste momento de pandemia, que possamos estar irmanados em pensamentos do amor, a fim de contribuirmos àqueles que estão empenhados pessoalmente no socorro aos nossos irmãos vitimados. Que possamos nesse instante, abrindo o coração, emanarmos os nossos sentimentos de amor e a nossa mente para o esclarecimento da mensagem que nos redime e permite a nossa evolução. É assim, Pai amado, que nós nesse instante rogamos as vossas bênçãos para que a nossa mensagem seja exclusivamente a mensagem do Mestre Jesus, dado a nossa pequenez diante do Evangelho do Mestre. É assim que nós rogamos, Pai, e que assim seja. Queridos amigos, irmãos, o tema de hoje é honrar o vosso pai e a vossa mãe. É um tema, como todos os demais, muito importante, mas nos faz refletir sobre a nossa vida comum, nossa vida em família, o nosso comportamento perante aqueles que nos geraram, para que possamos, nesta reflexão, darmos um passo cada vez mais na vereda da nossa evolução espiritual. O texto evangélico que dá fundamento a este capítulo, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Está em Marcos, no capítulo 10, versículos 19. Está também em Lucas, no capítulo 18, versículo 20. E Mateus, no capítulo 19, versículo 19. Aqui ainda nós recorremos ao Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, quando faz parte dos 10 mandamentos, diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, vejamos a diferença entre o ensinamento de Jesus relacionado aos 10 mandamentos. Assim, lá fala: honra teu pai e a tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra em que o Senhor teu Deus te há de dar. Quando Jesus fala sobre honrar pai e mãe, e sobretudo aquele moço que foi perguntar a ele o que devia fazer para entrar na vida eterna, ele já se reporta dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Não fala para teres uma dilatada vida na terra onde o Senhor teu Deus te dará.
ele simplesmente fala: honra teu pai e a tua mãe. Este é um dos dispositivos dos mandamentos para que nós possamos estar em comunhão, com os céus, com o próprio Jesus, com o amor. Por quê? Porque ao tempo de Moisés, os hebreus não entendiam essa ideia de céu, de ir para o céu depois da morte. Eles tinham vaga noção da vida depois aqui da matéria. E para eles que estavam ali no deserto, buscando a chamada terra da promissão, era importante receber uma mensagem como uma promessa de encontrarem um lugar para que eles vivessem tranquilamente. Era nisso que eles se baseavam, a conquista da terra, porque eles viviam a terra. Eles não tinham ainda essa dimensão espiritual para entender que após a vida terrena, a vida continua. Que nós precisamos aqui conquistar a possibilidade de estarmos, após a nossa desencarnação, no mundo melhor. Então, por isso, em Moisés nós encontramos, nos 10 Mandamentos, a promessa da terra. E em Jesus, já a promessa da vida eterna, da vida espiritual. E aí nós vamos refletindo sobre esse ponto. O que é honrar pai e mãe? É simplesmente amar? O amor ao próximo está também nos mandamentos, no resumo ou na condensação que Jesus faz dos 10 mandamentos. Jesus fala assim: eu não vim destruir a lei e os profetas. Mas, quando alguém pergunta a ele qual era o maior dos mandamentos, ele simplifica, dizendo: o maior dos mandamentos é honra a Deus, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E ama o teu... Aí, assim, e tem um segundo semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus dá aí para nós duas condições do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, significa é o primordial. E, em segundo, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Aí façamos uma digressão sobre esse ensinamento de Jesus. Para eu amar o meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Como é que eu me amo? Me intoxicando com bebidas alcoólicas? Me contaminando com as drogas de toda a natureza, desde o tabaco até as mais pesadas drogas? Isso seria um amor? Eu me embriagar, cair, prejudicar a minha moral? E eu me intoxicar com aquilo que não é próprio do meu organismo, criando uma química diferente, da qual eu passo a ser dependente? Seria amar-me? Seria esse amor próprio? Não. Então Jesus nos fala: primeiro, aprenda a se amar, a saber que você é um filho de Deus, criado para ser feliz. Nós somos criados para sermos felizes. E essa felicidade está em nós
à medida do desenvolvimento das nossas ações virtuosas. Então, é nesse exercício do amor que nós demonstramos a nós mesmos o amor. Quando nós temos, então, esse amor em nós, nós amaremos o nosso próximo, sendo para ele aquilo que somos para nós, fazendo com que ele seja feliz, como feliz nós somos. Aí então eu estarei amando a mim e ao meu próximo. Se eu me amo, preservando-me das intempéries da vida, e amo o meu próximo como amo a mim mesmo, estarei amando a Deus. Então, esse é o tripé, eu diria, do ensinamento do Cristo sobre o amor. Mas ele fala que aos pais há algo mais. Não é só o amor, esse amor fraternal, mas é a honra. Honra o teu pai e a tua mãe. O que é honra? É você dar destaque àquele a quem lhe é caro. É nós fazermos com as pessoas que nós consideramos a mais do que nós. Então, os nossos pais merecem esse destaque. Ouso dizer que no sistema antigo, que infelizmente ou felizmente, não sei, estão ficando no passado, mas os lugares de destaque na própria mesa da casa. Os pais assentavam-se à ponta da mesa e os demais em volta. Então, esta honra, vamos supor que o meu pai me visita na hora do almoço. Esta honra que eu lhe devoto é levantar-me da minha cadeira que está na ponta da mesa e falar: pai, sente aqui. Mas isto é honra? Isto é honra, porque eu estou destacando-o perante os demais. A honra é isto. Eu participo de uma maratona ou de uma competição qualquer, eu chego em primeiro lugar, eu vou receber a honra do pódio, a parte mais alta. Os nossos pais são esses vitoriosos. São aqueles que contribuíram com o Pai Celestial na formação do nosso corpo, para que nós tivéssemos a oportunidade da encarnação. São eles que passaram a noite, muitas vezes em claro, para nos atender nas nossas enfermidades. O pai que de manhã ia à labuta para conseguir os recursos para a nossa sobrevivência. A mãe que levantava à alta noite para nos amamentar, para fazer o famoso chazinho da camomila, a fim de amenizar as nossas cólicas. Então, tudo isso são débitos que nós acumulamos em relação aos nossos pais. E o pagamento desses débitos é a honra. O amor filial com honra. Certa feita eu vi um vídeo de umas pessoas visitando um asilo e lá tinha um senhor que era cantor. E pediram a ele que cantasse então uma música. Ele tomou o instrumento e uma frase me ficou
martelando a consciência. Ele dizia assim: hoje eu sou o tanto faz para aquele que eu tanto fiz. Basta isso da música. Basta isso para a nossa reflexão. O que eu fiz em pagamento a tudo que o meu pai e a minha mãe me fizeram, sobretudo a mãe dedicada a amamentar-me, a cuidar da minha refeição, da minha roupa, dos banhos que me foram dados, das trocas das fraldas, da proteção. O que eu fiz em pagamento? Eu sei que cada um de nós, nesse instante, estará se perguntando: e eu o que fiz? Certa feita, também visitei uma pessoa enferma, e ao sair, a filha me disse que enquanto nós conversávamos, ela ria perante a mãe. Quando saímos, ela me falou à parte: eu brinco com ela, sorriu para ela, na frente dela. Depois eu vou chorar em silêncio. Aquilo mexeu com o meu íntimo. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós fazemos ou fizemos com os nossos pais. Porque hoje nós carregamos os nossos filhos com alegria para mostrar ao mundo o nosso fruto. E amanhã eles nos carregarão com tristeza e chorarão em silêncio o nosso sofrimento. Poderíamos também dizer: hoje eu carrego meu pai e minha mãe com tristeza, em pagamento de quando eles me carregaram com alegria. Pensemos nisto, raciocinemos sobre a vida familiar. Nós sabemos que nem sempre nós somos parentes espirituais, nós com os nossos pais. Muitas vezes somos colocados numa família para recebermos dela os ensinamentos que necessitamos, dado ainda o nosso atraso espiritual. E por não sermos esses parentes espirituais, reina a discórdia, a inimizade entre pais, entre irmãos. É aí que nós vamos refletir sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal, mas que já com entendimento do amor possamos lutar a fim de vencermos essas barreiras e transformarmos aqueles que eram os nossos irmãos, que não eram, perdão, os nossos irmãos espirituais, se tornem assim, para não termos que voltar a resgatar o passado que não estaremos sabendo resolver no presente. Jesus nos dá essa lição do parentesco material e do parentesco espiritual. Um dia ele estava numa reunião, numa casa, e várias pessoas ao seu redor, e falaram aos seus irmãos e à sua mãe que ele estava nessa reunião. E eles falaram entre si: ele está fora de si. Alguns textos até dizem que ele está lunático, ou está sem espírito. Significa está perturbado. Vamos buscá-los. E foram buscá-lo. Chegando à casa, mandaram chamá-lo.
Então as pessoas que levaram o recado dizem, olha, aí fora está sua mãe e seus irmãos que o chamam. E Jesus, do seu jeito meigo, o Rabi Nazareno, o amor por excelência, olha para eles e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus estaria renegando a sua mãe? Absolutamente não. Mas ele estava deixando clara a lição, o ensinamento para todos nós, que nem sempre somos parentes espirituais. Esta comunhão de pensamento voltados para o amor, esta confraternização permanente entre irmãos, é a comprovação do parentesco espiritual. Mas as guerrinhas internas, as disputas, as brigas por heranças, e muitas vezes os pais trabalham a vida inteira para deixar bens materiais aos filhos e se esquecem de deixar o bem maior, que é o bem moral. E ao desencarnar, vai amargar a angústia, a tristeza por ter feito isto e esquecido de deixar o ensinamento moral. Porque vê os seus filhos se engalfinhando pelos bens materiais, a ponto de se matarem, até por aquilo que muitos não ajudaram a construir. Enquanto os seus pais trabalhavam, eles se banqueteavam, se divertiam e não receberam o ensinamento principal, que é o do amor. Então vejamos, queridos amigos e irmãos, o que é honra. É fazer uma edícula para seus pais morarem, de modo que o seu pai seja aquele que limpa o quintal, que a mãe seja aquela que lava as roupas. Papai, você precisa fazer alguma coisa para manter a saúde, então vai capinar o quintal, roçar a grama. Mamãe, para a senhora não ficar aí muito parada, para ter saúde, precisa lavar roupa, lavar louça, cuidar dos netos. Isto é honra? Não. Mamãe, vamos à praia. Que maravilha! Meus filhos vão me levar à praia. E se esquece de que é para que ela cuide dos netos enquanto os filhos se banham. É claro que nem todos fazem isso. E roguemos a Deus que nem exceção seja um dia, para que a família universal do amor se faça presente sobre a terra. É assim, queridos amigos, queridos irmãos, que nós buscamos nos ensinamentos do Mestre Jesus, coadjuvado pelos espíritos superiores, que vêm pela doutrina espírita aclarar esses ensinamentos do Mestre, a fim de que possamos assimilar cada palavra da mensagem do Cristo, cada ensinamento nos deixado, e nos iluminarmos, porque é Jesus que fala que nós somos luzes, mas recomenda que façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Essas boas obras começam conosco mesmo, em família. Não adianta eu ser cordeiro lá fora,
e lobo no lar, que deixa de ser lar. Onde há discórdia não há lar, há casa, mas não há união. Por isso nós falamos, é muito importante a prática do Evangelho no lar. Mas mais importante é a vivência do Evangelho no lar, que é a compreensão, o amor, a dedicação recíproca entre aqueles que habitam aquela casa. Queridos amigos, irmãos, que possamos levar dos ensinamentos do Mestre Jesus a essência que nos redime, que nos modifica. É certo que somos ainda devedores de nós mesmos, pelas falhas que ainda carregamos, no alforje que nos foi dado na existência, falando por este que vos fala, a parte dos defeitos ainda é mais pesado do que a parte das virtudes, que é mínima. A possuímos, sim, mas ainda pesa mais os nossos defeitos, as nossas falhas. Roguemos a Deus que nos ampare. E neste momento, queridos amigos e irmãos, elevemos o mais alto possível o nosso pensamento para entrarmos em comunhão com os espíritos benevolentes, formando a corrente do amor, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que faça com que toda a humanidade que sofre esta pandemia, que possa ser reconfortada. Aqueles que não suportaram o vírus e voltaram à pátria espiritual, que sejam socorridos, que possam ser fortalecidos na nova jornada. Aqueles que estão nos hospitais. E aí não estendemos não só aos vitimados da Covid-19, mas a todos os enfermos que estão submetidos a um leito hospitalar, que recebam as bênçãos do Pai Celestial. Ampara, Pai amado, as equipes socorristas, tanto as materiais, médicos, enfermeiros, cientistas, pesquisadores, todos os demais ramos que estão voltados ao socorro dos nossos irmãos, para que sejam iluminados e que possamos em breve estarmos novamente no convívio dos irmãos. É assim, Pai amado, que nós, nesta oportunidade, agradecemos pela oportunidade do Evangelho do Mestre Jesus, rogando vossas bênçãos sobre cada irmão. Fluidifica a água que porventura esteja colocada nesse instante, para que cada irmão receba dela o licor necessário para as suas necessidades. É assim, Pai amado, que agradecemos e que assim seja.